O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, proibiu a convocação de comissões até o dia 1º de agosto. O recesso parlamentar informal vai até essa data. Nesta terça-feira, deputados da oposição tinham convocado sessões das comissões de Segurança Pública e Relações Exteriores como uma forma de protesto à medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, criticou a decisão de Hugo Motta e afirmou que o ato é ilegal. A nossa produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui cancelando uma reunião com quórum, convocada pelo presidente da comissão. A outra comissão não pôde ser aberta porque não teve quórum. E nós temos uma decisão ilegal, antirregimental, do presidente Hugo Motta. O que diz o regimento dessa casa? O presidente em exercício, desde a viagem dos dois, que é só a imprensa e toda a assessoria ver nos anais da casa, é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Motta, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí a manifestação de Sóstenes Cavalcante após Hugo Motta vetar as reuniões de comissões durante o recesso parlamentar, e os parlamentares, os deputados da oposição, falam que essa decisão de Hugo Motta é uma decisão ilegal. Você, Dávila, a gente tem observado que muitos parlamentares da oposição arregaçaram as mangas e pretendiam fazer muitas reuniões para tratar também da questão que envolve Jair Bolsonaro, as medidas cautelares impostas a ele. Mas há uma dificuldade regimental, porque Hugo Motta vetou e impediu que essas reuniões fossem realizadas durante o recesso. Dávila. Canhato, primeiro, recesso não existe. É uma informalidade. Na verdade, o Congresso tem que estar agindo como casa do povo. Primeira coisa é isso. Agora, o recesso é uma informalidade acordada entre os parlamentares. Eles falam, não, nessa época do ano, cada um vai tirar férias com seus filhos, com seus netos, né? Não tem, mas não é assim. Oficialmente, o Congresso tem que estar trabalhando. Aí o presidente do Congresso vai viajar com a família, e aí ele é lá, enquanto eu estiver de férias, brincando com meus filhos na Disney, ninguém vai agir no Congresso Nacional. Mas de onde é que sai isso? É uma coisa inacreditável que está acontecendo. Enquanto isso, a oposição tem que ficar quietinha, ninguém pode fazer nada, conforme a gente está vivendo uma crise dramática no Brasil. Então, é um negócio. A gente está chegando num ponto que é realmente preocupante como as pessoas vêm exercendo o poder. Parece que todo mundo se acha agora um senhorzinho autoritário. Cada um no seu poder faz o que bem entende, decide tudo na canetada, não se respeita mais o regimento, as regras. Ué, então por que o vice-presidente da Câmara está fazendo lá? O que o Marco Nascimento está fazendo lá? Você não pode fazer nada, porque o presidente da Câmara baixou um decreto. Então, assim, não faz o menor sentido. Isso é um desrespeito à oposição, isso é um desrespeito às pessoas que estão exercendo o papel de presidente da Câmara enquanto o presidente da Câmara está viajando. E o parlamento tem que estar o tempo inteiro em sintonia com a agenda que está acontecendo no Brasil. E o Brasil está vivendo, sim, um dos momentos mais dramáticos. E vai fazer o quê? Enquanto está vivendo isso, aí tira o parlamento da tomada e não tem parlamento, fica todo mundo no escurão até o Hugo Motta voltar. Não faz o menor sentido. Nós precisamos respeitar, honrar o cargo que a gente ocupa. Nós precisamos respeitar os ritos. Nós precisamos respeitar as pessoas, aquelas que estão ocupando justamente interinamente a presidência da Câmara na ausência do presidente do Congresso. Agora, não pode, com uma canetada, acabar com o poder das pessoas, acabar com o poder das pessoas se manifestarem, de se reunirem, de criar comissão e agir. Então, Canhato, é mais uma vez esta degeneração dos princípios, da moral e da honra do cargo que todos aqueles eleitos pelo povo deveriam zelar. Pois é, inclusive, esse
assunto é o tema da nossa enquete do dia. Se você puder, você que nos acompanha, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e registre a sua opinião a respeito dessa discussão que a gente trava aqui. Você concorda com a decisão de Hugo Motta de proibir reuniões de comissões durante o recesso parlamentar? Entre em jovempan.com.br ou jp.com.br e manifeste a sua opinião, registre o seu voto. Duas opções: sim, concordo, a Câmara está em obras e os deputados precisam descansar, ou não concordo, assuntos importantes, assuntos urgentes para serem tratados. Daqui a pouco eu trago a primeira parcial. Você, Cristiano Beraldo, um jornal questionou Hugo Motta a respeito dessa proibição e ele disse o seguinte: a Câmara é a casa do povo e é importante que todo o mecanismo legislativo possa contar com a participação ampla, extremamente democrática dos seus pares. Convocar a comissão em pleno recesso, previamente acordado e informado, restringe a participação dos demais componentes das referidas comissões. É o que o Dávila disse, né? Houve um acordo informal, vários viajando, né, com família ou alguma atividade no seu estado, e aí fica parecendo que um grupo quer, de alguma maneira, articular nas costas desses que não poderão voltar a Brasília. Mas é um assunto emergencial. Por que proibir, né? Por que proibir? Essa é a pergunta. É impressionante, Caniato, porque realmente o país passa por um momento gravíssimo. O presidente da Câmara foi eleito com o apoio dos bolsonaristas, com um acordo não cumprido de que colocaria em discussão e votação a proposta de anistia. Isso não foi cumprido. Agora, diante de uma situação em que, independente de quem seja, poderia ser a situação inversa, estamos diante de um momento em que um ex-presidente está prestes a ir para a cadeia, que recebeu uma ordem judicial para usar tornozeleira. Então, o momento do país é muito grave. O governo norte-americano, a maior potência do mundo, ainda está caçando visto de ministros, do Procurador-Geral da República, e temos uma tarifa de 50% que entra em vigor no dia 1º de agosto. O momento é gravíssimo. Além disso, a Câmara dos Deputados possui um regimento. O regimento rege o funcionamento da casa. O regimento é que dita como as coisas funcionam. Entretanto, temos da maior autoridade da Câmara dos Deputados a referência de que um acordo supera o regimento. Fizemos um acordo, nos reunimos ali, batemos um papo entre uma dose de uísque e outra, uma tacinha de vinho e outra, resolvemos que íamos tirar férias. Poxa, não venham estragar minhas férias. Agora, eu pergunto, é hora de tirar férias? Você tem o presidente de uma empresa com centenas, milhares de funcionários. Vocês acham que agora o presidente da Embraer, o presidente da WEG, o agricultor que exporta café para os Estados Unidos, você acha que eles estão de férias? Você acha que eles estão olhando o final do mês chegar, os seus pedidos sendo cancelados, ele tendo que pagar salário, tendo que pagar imposto? Você acha que ele está de férias? Não, pessoal, mas é julho! Ah, não tem aula, as crianças estão aí descansando. Eu prometi que eu ia no Beto Carreiro World. Eu ia para a praia. Eu ia para Gramado. Vocês acham realmente? Muitos deles têm avião parado no aeroporto ali para levar eles para qualquer lugar do mundo. Vocês acham que eles entraram naquele avião? Ou vocês acham que eles estão trabalhando dia e noite para contornar o caos absoluto que está instalado no país? Mas os deputados não, os deputados têm que descansar, afinal de contas é muito trabalho, é muita responsabilidade. Quem é que aguenta trabalhar terça, quarta e quinta? Não peçam mais do que isso para os nobres, vossas excelências. Então, Caniato, como é que a gente vai ter esperança? Os deputados deviam estar recorrendo ao judiciário para dizer que quem manda na Câmara é o regimento. Se há um presidente em exercício, é a palavra dele que vale.
Mas não vão recorrer ao judiciário. Por quê? Porque sabem também que lá não vão encontrar absolutamente nada. Não haverá respaldo, porque, afinal de contas, Hugo Mota está ajudando no processo. Já ficou quieto, não vai pautar anistia, já virou parceiro. Então, Caniato, não dá para levar absolutamente nada a sério no Brasil. Pois é, Marisa, eu tenho esperança quando visto verde no dia 31 de dezembro. Depois são 364 dias de decepção. Muito obrigado pela mensagem, viu, Marisa? Agora, bons pontos e questionamentos do Beraldo Acácio. Você acha que falta senso de urgência para esses congressistas que defendem que o acordo seja respeitado, que o recesso branco seja respeitado, que o acordo e as tratativas feitas para que esses dias de descanso sejam cumpridos? Mas assim, as coisas acontecem, né? É preciso que os parlamentares se apresentem ao jogo se for demandado, né? Caniato, eu acho que são dois pontos que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, não há no Brasil alguém que concorde com o recesso, exceto os 513 deputados, que daqui a pouco serão 531, e os 81 senadores. Isso é indiscutível. E a concordância é tamanha que, até 2006, eles tinham 90 dias de recesso por previsão constitucional. De 2006 para cá, esse período reduziu. Porém, a nossa Constituição Analítica, sobre a qual fizemos menção, ainda prevê este recesso. No seu artigo 57, ela fala que estou lendo aqui, 17 de julho a 1º de agosto, haverá o recesso parlamentar. Então, é uma previsão constitucional a qual Hugo Mota se apegou. E por que eu digo que ele me apegou? Porque nós já vimos outras vezes, em câmaras de deputados, em câmaras de vereadores, aliás, em assembleias legislativas e até no Congresso Nacional, esse recesso ser derrubado a pedido do presidente da República em virtude de uma urgência. E mesmo que exista essa previsão na Constituição, nada impede que os parlamentares de oposição convoquem informalmente qualquer tipo de debate. Eles estão de recesso, mas eles ainda são parlamentares. Eles ainda têm prerrogativas e ainda têm voz ativa. O que faltou, no meu entendimento, foi, ao invés de abrir informalmente ali uma reunião de comissão para constranger o presidente da Câmara, foi constrangê-lo efetivamente através de uma assinatura de um número mínimo de deputados falando, olha, o excesso existe, está na Constituição, mas nós queremos derrubá-lo. O recesso existe, está no regimento, mas nós queremos derrubá-lo. Porque aí um constrangimento efetivo, e não ali o Sóstenes Cavalcante falando, olha, eu queria, mas eu não consigo, um constrangimento efetivo surtiria mais efeito. Ele não quer derrubar o excesso. E aí, sim, existe uma narrativa. Existe, olha, nós estamos tentando, e o presidente da Câmara, que foi eleito por um acordo que passou pelo PL e passou por diversos parlamentares de oposição, se nega a contribuir com esse debate. Porque, verdade seja dita, eles batendo ali não vale de nada, mas eles batendo na mídia, eles insuflando a população para que a partir daí cada um de nós cobre o seu representante, votei em tal e quero que você diga que precisa ser derrubado, votei em B e quero que você diga que precisa ser derrubado, aí sim teria efetividade. Mas o que a oposição hoje fez foi uma falta de senso e falta... A gente vê muitas vezes a oposição batendo na Constituição e batendo nos excessos do Supremo, mas se a oposição não sabe e não conhece a Constituição que jurou defender e não conhece os termos da Constituição que diz que o Supremo está interpretando de forma excessiva, aí fica difícil o debate. Foi isso que eu vi e isso que me causou perplexidade. Sóstenes Cavalcante, por exemplo, que é tido como um dos possíveis presidentes da Câmara num próximo mandato, dar uma barrigada dessa sem que ele construa argumentos efetivos.
Pois é, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a notícia em destaque: Hugo Motta, que é o presidente da Câmara dos Deputados, vetando reuniões de comissões durante o recesso parlamentar, que termina este mês, e eles poderiam retomar as atividades no dia 1º de agosto. Dávila, esses pontos destacados pela Cássio sobre um posicionamento que poderia ter sido adotado pela oposição, por Sóstenes Cavalcante, mas é preciso olhar também para o receio de Hugo Motta. É uma questão que envolve o quê? Vaidade, ego, preocupação, se os deputados acertassem alguma coisa sem a participação dele, sem a anuência dele, porque convenhamos, né? Ainda que eles acertassem alguma coisa, trata-se de uma decisão pontual de uma comissão, né? Para valer precisaria passar pelo plenário, poxa. Então, você não acha que é um excesso de zelo de Hugo Motta? É verdade, Caniato. Aliás, muito bem dito pelo Acácio aqui que o recesso do 17 de julho a 1º de agosto, só que, Acácio, começou o recesso em festa de São João. Recesso no Brasil, oficialmente, uma semana antes de São João, todo mundo foge de Brasília. Então não é um recesso de 15 dias, é um recesso de quase 40 dias que nós temos, que é um absurdo total. E é isso que eu digo que é o recesso informal. Não, já todo mundo acerta que festa de São João, cada um corre para sua base e só volta em agosto. E olhe lá, hein? Então é um negócio inacreditável. Agora, esse senso de urgência é preciso saber mesmo, usar o que está na Constituição, o regimento da Câmara, para poder, inclusive, legitimar mais a atitude dos opositores nesse momento. E é um momento de emergência. Agora, o que me espanta é vamos dizer, a atitude quase de tranquilidade extrema do presidente da Câmara nesse momento gravíssimo do país, pô. Entendeu? Esse é o ponto. Isso é que é assustador. Então, qual é o grande temor do presidente da Câmara? É que não é que vai convocar a comissão, não, Caniato, é que ele perca controle do processo que vai desencadear com esses debates que vai acontecer até o dia 1º de agosto. É esse o ponto. Aí quando ele chega aqui, a frigideira já está quente e ele vai ter que mergulhar aí para resolver uma crise entre os poderes, esse é o ponto. Então, ele não quer perder o controle da situação, mas o fato é que ele já vem perdendo esse controle porque muitos dos acordos daqueles firmados para a sua eleição não estão sendo honrados. Se estivessem sendo honrados, ele poderia continuar no seu recesso, deixar as comissões se reunirem, que as coisas fluiriam naturalmente. O problema é que ele já é uma liderança que vem sendo questionada várias e várias vezes por não honrar aquilo que acordou durante a sua disputa pela presidência da Câmara. Ou seja, é um líder que se apega ao poder, porque, na verdade, está perdendo o poder e a legitimidade de comandar a casa. Esse é o assunto da nossa enquete do dia. Pergunta que está no nosso portal, no nosso site, jovempan.com.br. Você concorda com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, de vetar, de proibir as reuniões de comissão durante o recesso parlamentar? Sim, concordo com a decisão. Recesso parlamentar, eles precisam descansar. Tem obras na Câmara dos Deputados, é melhor que eles não façam as reuniões. Ou não concordam, há assuntos urgentes e dane-se o recesso. Eles precisam se reunir e discutir os assuntos importantes para o país, ponto. 2 opções para você votar no nosso portal jovempan.com.br.